para ver até quem passa correndo. A gente no vídeo anterior falou do início do capítulo 2 da carta aos Filipenses, no sentido de que Cristo agrega a si, a pessoa dele, agrega consigo uma série de elementos que Paulo mostra aqui como se fosse uma hipótese, né? O que Cristo te motiva? Há exortação em Cristo? A que ele te motiva? Há em Cristo consolação de amor? Há em Cristo comunhão do Espírito? Há entranhados afetos e misericórdia? E a gente concluiu que sim, a nossa motivação é Cristo, deve ser Cristo. Aí ele diz assim, completem a minha alegria. E olha a relação de itens que Paulo coloca, mas não são coisas que devem acontecer na nossa vida por opção individual. Isso tudo deve acontecer em conjunto. Ele diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo sintetiza, com essa frase final, de que a igreja é um lugar. É uma definição de igreja, onde todos nós temos esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo veio ao mundo com esse sentimento, veio implantar a sua igreja, edificarei a minha igreja, que somos nós, a comunhão dos santos, e o que ele diz aqui? Olha, para que vocês completem a minha alegria, tenham o mesmo sentimento, sejam unidos de alma, não façam nada por partidarismo. Esse tipo de comunhão só é possível promovida pelo Espírito Santo, gente. A gente pode dar um monte de exemplo de associações, de grupos que têm alguma coisa parecida com esse sentimento, mas jamais promovido pelo Espírito, a não ser a Igreja de Cristo. A igreja de Éfeso, lembram? De vez em quando a gente vai ali nas igrejas do Apocalipse para a gente poder assimilar aquele método de avaliação que Jesus propõe, ele mesmo faz, mas a gente deve também fazer com relação à nossa própria igreja. E a igreja de Éfeso era uma igreja eficiente em tudo que fazia. Mas nada desse conjunto de relações aqui que Paulo diz que ela deveria ter, a igreja de Éfeso tinha. Ou se tinha por outras finalidades, para outras finalidades, tanto que na igreja de Éfeso faltava o quê? O essencial, o amor, não é? Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, todas essas características que Paulo coloca aqui, elas são alinhavadas, costuradas, unidas umas às outras pelo amor. E existem em conjunto na nossa vida por amor. Por isso que Paulo diz lá, há em Cristo alguma comunhão no Espírito, há em Cristo amor, consolação de amor, há em Cristo exortação. Então a gente precisa acatar essa exortação de Cristo para esse modelo de igreja. A gente precisa ter essa consolação de amor, essa comunhão do Espírito, de modo que a gente possa tornar isso prático na nossa vivência. E assim, Paulo diz, vocês completam a minha alegria. Eu vendo isso em vocês, eu vejo que vocês estão lutando juntos pela fé evangélica, eu vejo que vocês estão sendo uma igreja verdadeira em essência e tendo em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele veio ao mundo com um propósito, com um sentimento, e a Bíblia diz que nós devemos ter esse sentimento. Se você voltar à lista ali do início do capítulo 2 que a gente leu aqui, você vai ver que uma das coisas que Paulo diz é o sentimento. E que sentimento é esse? É o sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é possível, meus irmãos, por meio da ação do Espírito na nossa vida, e a ação do Espírito é voluntária. A ação do Espírito, ele jamais nos força a alguma coisa. Então nós precisamos ter esse desejo, de completar a alegria de Cristo, completar a alegria de Deus. A carta aos Filipenses é a carta de como completar a alegria. Diversas vezes a palavra alegria aparece nessa carta. Muito obrigado. Coloque isso como propósito na tua vida. Medite na carta aos Filipenses, não é? Essa é a definição de igreja que Paulo propõe para aqueles irmãos e deseja para nós. Deus te abençoe.